as crises são incômodas, mas são elas que permitem as viradas mais marcantes, mais importantes. E, para quem fizer isso, fizer essa lição de casa, talvez daqui a alguns anos você olhe para frente e agradeça por um momento tão difícil, tão duro, que você e a humanidade passaram, porque sem ele talvez você não viesse a ser o que você se tornou. Bom, pessoal, estamos aqui de volta num Papo com Palestrante, dessa vez com o Ricardo Amorim. Fala a verdade. Em 2015, ele foi considerado pela revista Forbes uma das 100 personalidades brasileiras mais importantes. Um cara que fez USP, fez mestrado na França, é isso, Ricardo? Fiz mestrado na França, foi. Não, ele tem tanta coisa. Foi um mestrado, mas não é um mestrado stricto sensu, é lacto sensu, mas enfim, eu fiz. Seja, é colunista da revista Isso É, CEO da Rican Consultoria e um dos apresentadores do Manhattan Connection. Fala, é uma potência. Muito obrigada, Ricardo, por estar aqui com a gente. É um prazer, Sandra, mas eu diria o seguinte, não se impressiona com nada, porque aqui em casa ninguém se impressiona com nada disso, tá? Tá bom. Olha, eu que também estudei muito, sei o quanto é difícil tudo isso, tá, Ricardo? Isso se impressiona assim, não vem não. Olha, eu queria primeiro que você me falasse como é que é ser um dos palestrantes mais importantes de economia do Brasil. Eu acho que é uma responsabilidade, e eu acho que isso é verdade para qualquer um que leva a sério o que faz. Então, eu acho que uma das funções que tenho é tentar contribuir para melhorar a qualidade do debate, no caso, sobre economia no Brasil, mas mais do que isso, é tentar ajudar as pessoas, as empresas, a tomarem decisões melhores para alcançarem os objetivos que elas têm. E eu, no fundo, não me vejo como um economista, eu me vejo como alguém que tenta ler as conexões que não necessariamente são claras para todos. Isso passa por economia, mas isso passa por transformações sociais, por transformações demográficas, tecnológicas, estratégias financeiras. Fundamentalmente, eu me vejo com o objetivo de conectar o que parece desconectado para que as pessoas possam desenvolver estratégias melhores e irem mais longe. Esse é o meu papel, minha missão. Olha, eu achei incrível o teu livro e eu queria saber como é que está a sua carreira de escritor. Você tem ideia de escrever mais algum livro? Tem alguma coisa aí em vista? Na realidade, eu tenho mais ideias do que o tempo, que eu consigo encaixar no tempo. Então, eu tenho um livro que já está bastante adiantado. Na verdade, já está praticamente pronto. Com tudo que aconteceu com o coronavírus e tudo que mudou, eu dei uma segurada nele, primeiro por falta de tempo e segundo porque eu acho que ele precisa ser revisado com as mudanças que estão acontecendo. Mas esse é um projeto que já está pronto. E tenho mais algumas, pelo menos umas 2 ou 3 outras ideias que eu ainda não comecei a escrever, mas que já estão estruturadas na cabeça, vamos dizer assim. E me fala uma coisa, você faz palestra há quantos anos, Ricardo? Olha... Faz tempo, desde você estava nos Estados Unidos, né? Eu ia falar, eu vou me entregar agora, Sandra, porque eu tenho impressão, mesmo antes disso, foi que isso começou a crescer mais quando eu estava no Estados Unidos, mas começar mesmo, 1994. E você lembra qual foi essa palestra? Como é que foi? Você ficou nervoso, não ficou? Como foi? Eu não fiquei nervoso, não. É engraçado, para falar a verdade, esse número eu tenho uma noção. Eu fiz, até hoje, praticamente 1.500 palestras nesse período todo. Parabéns! E eu fiquei nervoso só 2 vezes, e a primeira não foi uma delas. Então essa eu não fiquei nervoso, não. Eu fiquei nervoso em uma que foi interessante, que não era uma palestra, para falar a verdade. Eu fiquei nervoso a segunda vez que eu tive que fazer um evento com o Bill Clinton. Eu fiz o primeiro evento do Bill Clinton, depois que ele saiu da presidência, eu entrei para palestrar logo depois dele, em Nova York. Mas eu sabia que eu estava palestrando no evento com o Clinton, mas foi meio de última hora que eu fiquei sabendo que eu entrava depois. Eu fui entender por que fizeram uma checagem de segurança tão pesada comigo, porque eu cruzava com ele no palco. Então, com quase 6 meses de antecedência, eu comecei a checar todas as minhas informações. Eu tive que informar todos os países que eu passei, se não me engano, nos 15 anos anteriores, enfim. Mas eu fiz a primeira
tranquila. Teve um segundo evento, mais ou menos 1 ou 2 anos depois, em Miami, que além de eu palestrar, eu mediei o evento inteiro. Então, eu fiz uma palestra de abertura, eu entrevistei, na realidade entrevistar foram 2, foi o Bill Clinton e o Sebastián Piñera, que é o atual presidente do Chile, e na época saído da presidência do Chile, foi o primeiro evento que ele fez também, então eu entrevistei o Sebastián Piñera. Só gente fraca, né? Só gente fraca. Só gente fraca. E nessa entrevista com o Clinton, eu recebi antes um negócio de 3 páginas, que era tudo que eu não podia falar. Do tipo, algumas coisas óbvias que não era propriamente, mas algumas que para mim não me pareciam tão óbvias assim, e eu fiquei super preocupado de esquecer, de falar alguma bobagem. Mas acabou sendo sensacional, porque esse evento foi um ano e pouco depois. Esse evento é o principal evento de telecomunicações mundial. E na hora que eu comecei a entrevista, eu falei, olha, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, porque eu tive com ele a coisa de um ano e pouco, e era verdade. Foi sensacional. E aí ele falou, olha, no que eu falo isso, o Clinton vira e começa a falar, pois é, eu lembro que naquele evento você comentou isso e aquilo, e tem tudo, o cara lembrava do que eu tinha falado 1 ano e meio antes. Gente! Aí eu relaxei, foi um espetáculo. Ai, que bom! Esse aí eu fiquei nervoso, foi uma das vezes que eu fiquei nervoso. E a outra vez, na realidade, não foi nenhuma palestra. A outra vez que eu fiquei nervoso foi na minha pós-graduação na França. Tive que fazer uma apresentação sobre o Piaget, e eu ia fazer eu tinha um feriado, que é quando eu ia preparar, e eu não tinha entendido muito, eu tinha um feriado para preparar, só que na véspera do feriado uma amiga me convidou para viajar para a Suíça, um pedaço que eu adoro viajar, era um pedaço da Suíça que eu conheci. Ele falou, quer saber do Piaget, deixa esse pedagogo para lá. Eu volto à noite, viro à noite, isso na época que eu conseguia virar à noite e ainda fazer alguma coisa, porque eu tô bom se fizer isso. Mas enfim, bom, eu virei à noite, mas eu continuei sem entender nada. Eu cheguei às 7 horas da manhã de uma segunda-feira para fazer uma apresentação em francês. Meu francês era bom, mas na época não era 100%, hoje mas na época não era 100% fluente. De um assunto que eu não estava entendendo, e essa eu fiquei nervoso, e foi uma droga. Foi a única vez que eu diria que eu fiz uma apresentação que foi uma droga. Mas era de se esperar, né? Não dá para conseguir tudo. Cara. Não dá, faz parte. E foi uma bela lição, porque Sim. Essa história que eu estou contando foi em foi em 93, e desde então sempre eu tive super preparado para todas as apresentações que eu fiz. E como eu falei, eu comecei a fazer palestra em 94. Que legal. Me fala uma coisa, o que te influencia? O que você lê? Onde que você vai buscar o conhecimento? Onde você se alimenta? Olha, eu leio muito, eu leio de tudo, tento ler dos assuntos mais diversos possíveis. Apesar disso, eu leio muito menos do que eu compro livro, porque eu sou uma máquina de comprar livro. Cada vez que eu viajo para os Estados Unidos, é uma das coisas interessantes, num mundo em que livrarias não existem mais, eu passo um dia na livraria e saio de lá com 20, 30 livros novos. Então é igual o meu marido. Você tá vendo esses livros aqui? Isso aqui vai até o teto e faz a volta aqui na sala toda. Qualquer hora eu te mostro. Agora, uma das coisas que eu faço, inclusive é interessante disso, eu não guardo os livros que eu já li, a menos que ele tenha me marcado absurdamente. Eu não tinha vontade de guardar livro. Então, o que eu passei a fazer, eu tenho um monte de livro, mas a imensa maioria dos livros que estão comigo hoje são livros que eu ainda não tenho. Mas enfim, eu leio sobre tudo, porque eu acho que quanto mais a gente une campos de conhecimento, mais capacidade a gente tem de ter uma visão diferenciada sobre o mundo. Sim. Porque, em geral, as pessoas olham ou este lado ou aqui. Se você conseguir ver os dois, você vai ter uma visão muito mais completa e muito melhor da realidade do que a maioria, e vai poder contribuir mais. Então é por isso que eu leio tudo. Ah, que bacana. E me fala, o que é fazer palestra para você, Ricardo? É a chance de poder
deixar um legado, é a chance de poder ajudar as pessoas a mudarem a própria vida. Um feedback que eu já tenho muito ao longo desses, fazendo a conta agora, já dá mais de 25 anos fazendo palestra, é de histórias que eu jamais imaginaria, porque uma palestra é muito pouco tempo, mas gente vindo me contar depois que ouviu alguma coisa, que a partir daí tomou uma atitude que mudou a vida dela. É isso mesmo. Eu fico até emocionado de falar isso, mas eu já ouvi isso, enfim, sei lá, centenas e centenas de vezes. Não, e nós também que pegamos os feedbacks dos palestrantes, olha, ele mudou minha vida, eu não via dessa forma. É impressionante como uma palestra muda mesmo, muda. Eu não sei se é porque as pessoas naquele momento estão mais dispostas a ouvir e, por consequência, elas acabam sendo mais impactadas. Eu não sei exatamente explicar como acontece. Eu só por experiência, pelos feedbacks que eu recebo, às vezes ao vivo, às vezes gente que eu cruzo na rua por acaso, às vezes através das redes sociais, às vezes gente que entra no meu site para mandar alguma coisa, mas enfim, mais diferentes feedbacks. É muito legal. Você poder tocar a vida das pessoas para melhor é sensacional. Isso que me motiva, isso que... Eu fundamentalmente, eu sou um curioso de marca maior, e por isso também que eu leio tanto. E as palestras, entre outras coisas, elas me forçam a organizar os meus pensamentos. Prepará-las, deixá-las tão boas quanto eu acho que quem vai merece, me força a organizar como eu penso, e isso para mim também é sensacional. Que legal. Então, enfim, eu amo fazer isso. Eu queria agora vamos entrar um pouquinho só na pandemia. Eu sei que você está fazendo palestras online e é uma coisa nova, né? Um mundo novo, e eu queria que você me falasse o que é pior e o que é melhor em fazer palestras online, na sua opinião. Olha, eu gosto do contato pessoal que eu tenho nas palestras físicas. Então, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Então, isso é uma coisa que sinto falta. Por outro lado, eu preciso dizer que eu adoro o fato que eu possa agora estar... enfim, já fiz palestras online desde esse processo da pandemia para gente no mundo inteiro. Semana que vem mesmo tem uma em espanhol. Enfim, o fato é que eu tenho a chance, sem ter que viajar e levar um tempão indo e voltando, de estar com pessoas no mundo inteiro. E isso é um negócio sensacional. E no meu caso em particular, isso é bacana, porque eu morei fora 2 vezes. Eu fiz minha pós-graduação na França, trabalhei nos Estados Unidos muito tempo, e como eu brinco, né, ter passado muito tempo nos Estados Unidos melhorou muito foi o meu espanhol, né, porque eu tinha contato com muitos amigos hispânicos. Então o fato é que eu faço palestra também em inglês e em espanhol, e dependendo do tempo que eu tiver para preparar, faço em francês. Ai, que legal. Então agora eu estou tendo mais a chance de fazer coisas para fora até do que normalmente por conta disso. Me fala uma coisa, a hora que veio, a OMS realmente falou, é uma pandemia, vai virar essa loucura, a hora que a tua ficha caiu, o que você pensou? Lembra? Lembro. A minha ficha caiu até um pouco antes disso. A minha ficha caiu ainda questionando por que a OMS não estava dizendo que era uma pandemia. Eu me lembro claramente quando a minha ficha caiu, porque era carnaval. Logo, um pouco antes do início do carnaval, a gente já tinha os primeiros números de que a pandemia estava começando a ficar significativa na Itália. E tem uma coisa que eu acho que me ajudou a entender o potencial do estrago disso relativamente rápido. Eu gosto muito e sou muito numérico. Então tem uma coisa que em geral é complicada. O nosso cérebro não funciona assim, é complicado de se entender, mas já é um processo que, por eu já ter estudado várias vezes, para mim ele é mais natural, que são processos exponenciais. Então eu sabia... Você já vai, né? Iria crescer e que o que era pequeno ficaria muito grande. Então isso foi o primeiro. E a partir dali, eu comecei, inclusive, a minha equipe a alertar. Então a gente já se preparou um pouco antes para o que seria o processo para trabalhar de casa.
eu via como inevitável. Do ponto de vista, inclusive, dos negócios, essa transição para as palestras online, a gente já começou a fazer isso antes, inclusive com eventos que já estavam marcados presenciais, a gente já falou, olha, vale a pena vocês levarem em consideração, porque acho que tem uma chance que isso não possa acontecer e acho que tem a opção da gente fazer isso online. A gente levantou isso. Até porque palestra online é um negócio que, e aí sem que isso tenha tido muito sucesso, mas já a coisa de uns, não sei, acho que pelo menos 3 ou 4 anos, eu já vinha tentando fazer crescer essa parte de palestras online, exatamente para me dar a chance de ir a locais onde não necessariamente eu tinha tempo para ir. Então, a gente já tinha tudo isso estruturado, pensado, testado antes, e aí acabou ajudando. Ah, que bacana. E o que você acha que o brasileiro vai aprender com tudo isso, hein? Olha, tem o que eu acho e o que eu espero. E eu vou começar respondendo o que eu gostaria. Acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceram foi um momento de solidariedade, por parte não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Eu gostaria que isso fosse permanente, eu gostaria que isso fosse generalizado, e quando eu digo generalizado é porque eu vi isso por parte das empresas, vi isso por parte das pessoas físicas, mas não vi isso no setor público. Uma coisa que fortalece grupos, sociedades, vale para uma família, vale para uma empresa, é quando todo mundo passa junto pelas dificuldades. Quando a gente divide aqueles que sofrem e aqueles que conseguem escapar, você não une, você divide. Infelizmente, eu estou vendo isso em relação ao que é político, setor público brasileiro e o resto da sociedade. Eu acho isso grave, eu acho isso triste. Espero que a gente consiga reverter esse processo. Quer dizer, se a gente for pegar no Uruguai, na Nova Zelândia, o que aconteceu? Os políticos cortaram os próprios salários. Aqui a gente está discutindo se eles vão aumentar. Isso é uma loucura, é um absurdo. No momento em que está todo mundo perdendo emprego, as empresas fechando, não faz sentido. Ou quem não está perdendo emprego está tendo redução de salário. Enfim, então isso é uma coisa que eu espero. E eu acredito que essa pandemia veio fundamentalmente para acelerar mudanças que já estavam acontecendo. Então, por exemplo, transformação digital, isso que a gente está fazendo agora. Isso aqui não é novidade. O que mudou é que o que levaria muitos anos para acontecer, aconteceu em algumas semanas. Foi verdade. Da mesma forma que com e-commerce, da mesma forma que com serviços de delivery, da mesma forma como um outro movimento que já vinha acontecendo, esse eu até acho que é negativo, de qualquer forma, ele veio para ficar, que é um movimento de reversão da globalização. Eu acho que isso está mais forte do que nunca. Então tem várias coisas assim. O que eu acho que é novidade é que a gente está tendo esse sim é um movimento novo que eu espero que ele tenha vindo para ficar, e que eu fiquei chocado, mas positivamente chocado, como a natureza respondeu rápido quando a gente parou de judiar dela. E isso é uma coisa que eu espero que a gente aproveite, e eu acho que vai, tá? Para ser muito específico, aliás, uma das coisas que eu tenho falado muito nas minhas palestras o que vem aí não é uma versão remendada do que tinha antes. Vem mudanças que são permanentes, entre as quais transformação digital, como eu já comentei, mudança de cadeia de suprimento global, mas fundamentalmente acho que é uma mudança na nossa forma de trabalhar. A gente foi forçado a trabalhar há muito tempo e viu que tem lados positivos e que dá para se organizar diferente. Isso aqui vai mudar, inclusive, eu acho, onde as pessoas escolhem viver, porque elas estavam na cidade porque era necessário fundamentalmente para conseguir trabalhar. Grandes cidades, talvez as opções sejam outras. Que mais? Isso vai mudar trânsito e mobilidade dentro das cidades. Isso vai mudar onde as pessoas contratam. Cada um está trabalhando num canto, se eu não tenho um escritório físico, eu não preciso estar a preocupação, não, vou contratar gente que mora em São Paulo, eu moro em São Paulo, e perto de mim, não. Eu posso contratar um cara em Fortaleza, claro, um outro em Nova York e um terceiro em Xangai. Então isso vai mudar muita coisa. E eu acho que se a gente souber usar isso do lado positivo, e aquele último que eu falei, que tudo isso, diga-se de passagem, reduz o nosso impacto ambiental, porque vai ter menos movimentação. Então tem um monte de implicações que eu acho que são importantes e que, se a gente souber usar, podem ser muito benéficas. Estamos indo para o final, tá? E eu nunca deixo de perguntar, porque as pessoas querem saber um pouquinho mais sobre o lado pessoal do palestrante. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua estrutura familiar, sobre a sua rotina.
Bom, a primeira é fácil e a segunda é difícil. A parte da estrutura familiar, e diga-se de passagem, quando você falou, eu não sou palestrante, eu, na realidade, eu acho que, mais do que nada, se eu definir o pai. Sou pai de 2 crianças maravilhosas, um menino de 9 anos, um menino de 7, que para mim são a coisa mais importante que tem. Nas horas vagas, eu trabalho. Eu falo nas horas vagas, eu preciso reconhecer que eu tenho bastante hora vaga, porque além de ser palestrante, além de ter uma empresa de consultoria, eu tenho, enfim, eu apresento um programa na Globo News, tenho uma coluna na Isto É, tenho uma empresa que é de gestão de viagens corporativas, ou sou sócio dela, para ser mais preciso, que é Smart, sou sócio de uma empresa de inovação, que é o AA Inovação, tenho um programa de mentoria, que é a Mentoria Ricardo Amorim, enfim, eu faço muita coisa, e exatamente por isso eu tenho muito pouca rotina. Coisa que eu pessoalmente gosto, mas só funciona para mim porque eu sou um cara bastante regrado, muito disciplinado, senão é muito fácil, na falta de rotina, a gente se perder. É verdade. Mas no meu caso eu adoro e funciona bem. Para ser franco, a parte que me atrapalha, que eu não gosto, eu adoro esporte também, adoro praticar esporte e às vezes essa falta de rotina me atrapalha. Não dá tempo, né? E isso é uma das coisas, diga-se de passagem, que nessa loucura da quarentena tem um lado positivo. Como eu estou gastando menos tempo indo e vindo para os lugares, em geral eu estou conseguindo cuidar fazer um pouquinho mais melhor. exercício. E por outro lado, 2 dos exercícios que eu gosto e faço, que é jogar tênis e nadar, eu não estou podendo. Mas aí comecei a correr e está sendo ótimo também. Ai, que bom. Olha, a última pergunta é uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Aliás, eu quero que vocês se inscrevam aí no nosso canal. Vai ser gravado, vai para o nosso canal no YouTube. Sandra Pascoal Palestras. Queria que você desse uma dica. Uma dica que você acha importante, que você fale em suas palestras, ou uma dica pessoal para quem vai estar nos assistindo. Eu acho que a dica que eu daria neste momento é o seguinte: a gente está vivendo um momento muito complicado, muito difícil, muito incômodo, que ninguém escolheria ter vivido. Mas o fato é que a gente está vivendo e a gente não tem opção de não viver. A partir daí, não perca a chance de entender melhor o que isso significa. Primeiro, entender melhor o que importa para você, porque a gente foi colocado numa situação que mudou a nossa vida e a gente de repente percebe que algumas coisas que a gente teve que abrir mão, afinal a gente nem gostava tanto, nem era bom, que bom que a gente... E outras, por outro lado, são fundamentais. Então, em primeiro lugar, se entenda. Isso vale para você pessoalmente e vale para qualquer negócio. Entenda qual é a essência do seu negócio. Segundo lugar, entenda as transformações que estão acontecendo e como elas te tocam. Se você entender, você vai tomar decisões que mudam completamente a sua vida e a sociedade. As pessoas costumam dizer que as crises trazem oportunidade. A minha visão é muito diferente. Eu acho que as crises trazem problemas e dificuldades. O que pode trazer oportunidade é a nossa atitude de criar essas oportunidades em meio às mudanças. Deixa eu trazer um exemplo concreto, porque senão fica parecendo um grande papo furado. Quando a gente viveu, eu digo o mundo, viveu a crise financeira global em 2008, 2009, o desemprego nos Estados Unidos e na Europa foi, naquele momento, ao nível mais alto desde a década de 1930, na Grande Depressão. Para vocês terem uma ideia, quando, em julho de 2009, de cada 100 jovens de 18 a 25 anos na Grécia e na Espanha, só 15 tinham emprego. 15 de 100. 85%. E sem perspectiva de conseguir logo. O que aconteceu? Eles não tinham emprego, mas eles tinham um carro parado na garagem e, às vezes, um quarto vazio no apartamento. E resolveram experimentar 2 negócios novos que surgiram naquele momento: Uber e Airbnb. O interessante é que muita gente acha que o pessoal do Uber e do Airbnb conseguiram antever uma mudança de padrão de comportamento das pessoas. Não, elas não querem mais ter, elas só querem poder usufruir. E eu acho que não. Eles não anteviram nada. O que eles anteviram algo importante, mas não foi essa mudança. Essa mudança aconteceu como consequência depois. O que eles anteviram é que num momento em que as pessoas estavam sem dinheiro, sem chance de conseguir uma fonte de renda, as resistências a colocarem um desconhecido na casa ou no carro iam baixar, porque elas precisavam de alguma fonte de renda. Eles iriam experimentar, e experimentando, davam a chance para esse modelo crescer, que é o que aconteceu. E 10 anos depois, essas empresas chegaram a valer para lá de 100 bilhões de dólares. E aí chega o ponto, em 10 anos, por que foi possível construir isso tudo? Primeiro, teve uma mudança estrutural que aconteceu naquele momento, e neste estão acontecendo mudanças maiores ainda. Segundo, porque eles tiveram a coragem, a ousadia de fazer acontecer no momento certo.
Esse é o recado que eu daria para todo mundo. As crises são incômodas, mas são elas que permitem as viradas mais marcantes, mais importantes. E, para quem fizer isso, fizer essa lição de casa, talvez daqui a alguns anos você olhe para frente e agradeça por um momento tão difícil, tão duro, que você e a humanidade passaram, porque sem ele talvez você não viesse a ser o que você se tornou. Bom, Ricardo, que lindo. Obrigada, muito, muito obrigada por participar do Papo com Palestrante, viu? Um beijo enorme para você. Sandra, obrigada. Sempre ótimo conversar com você. Prazer estar aqui com você. Obrigada.